A mensagem de hoje, ela está baseada na carta de Paulo aos Efésios. E é interessante que ela tem por título Seja Diferente. E o que Paulo vai dizer aos Efésios não difere tanto do tema o qual trabalhamos hoje pela manhã, das palavras de Jesus no Sermão do Monte. Quando ali Jesus falou especificamente sobre o ato da vingança. Às vezes, nós nos deparamos com o Evangelho, eu digo nós no sentido geral, existem pessoas que se deparam com o Evangelho e elas não o compreendem de fato. O que é o Evangelho? O que é que Jesus realmente trouxe como ensinamento para que nós pudéssemos aprender? Existem tantas religiões no mundo, de repente o cristianismo ele é só mais uma. O que de fato nos faz sermos pessoas diferentes? E eu digo isso, meus irmãos, não com um sentimento de orgulho ou um sentimento de egoísmo, não. Mas com uma análise da proposta feita pelo próprio Jesus. O cristianismo é a única religião que ela traz sobre aqueles que a se sujeitam a ideia de que ele precisa mudar de vida. A ideia de que ele precisa mudar o seu comportamento. Pela manhã nós estamos estudando o Sermão da Montanha, como foi citado aqui, e a gente vê Jesus ele fazer uma nova leitura de muita coisa que era interpretada de uma forma diferente no Antigo Testamento. Lembra o que disse os antigos sobre determinado assunto? Eu, porém, vos digo. Lembra do que os antigos diziam sobre outro assunto? Eu, porém, vos digo. E nós somos desafiados a entender os antigos pela ótica de Jesus. E a gente vê Jesus o tempo todo chamando a atenção, e não somente Jesus, mas os seus discípulos, como nós iremos ler agora aqui a carta de Paulo aos Efésios, a ideia de que aquele que se submete a Cristo, aquele que se submete ao discipulado de Jesus, ele precisa viver uma mudança de comportamento. Ele precisa viver uma mudança de postura diante da sociedade. Ele precisa viver um processo de mudança. E isso nós não vemos em outras rodas religiosas. O cristão, de fato, ele é desafiado. Aí há um grande problema. Nem todas as pessoas que se dizem cristãs, elas, de fato, se sujeitam àquilo que Jesus ensinou. Jesus disse assim: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Carrega sobre si a tua cruz e siga-me. Jesus diz: olha, a partir de hoje, você não tem mais querer. A partir de hoje, você tem que viver diariamente um processo de entrega. Paulo disse: não sou mais eu que vivo, Cristo é quem vive em mim. Então, aquilo que nós batemos no peito e dizemos, não abro mão, Jesus diz, olha, deixa isso para lá. Lembra do jovem rico? Chega para Jesus e diz: mestre, o que devo eu fazer para adquirir a vida eterna? Jesus então olha para ele e diz assim: conhece os mandamentos? Conheço todos e pratico todos, não me falta nada. Desde a minha infância eu faço todos eles. Jesus então responde para ele: ainda te falta uma coisa. É como se Jesus estivesse dizendo: negue-se a si mesmo, tome sobre si a tua cruz e siga-me. Jesus disse: vende tudo que tem, dá aos pobres e me siga. Então,
Não é que naquele instante Jesus estava dizendo para aquele homem: você precisa ser pobre, miserável, pedinte, para que se torne um verdadeiro cristão. Não. Mas você precisa viver uma mudança de comportamento. Você precisa viver um processo de metanoia, conversão. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Efésios, capítulo 5, capítulo 4, verso 25 ao verso 32. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 25 ao verso 32. A leitura que eu vou fazer, eu vou pedir a ajuda à nossa irmã Edileuza. Vocês querem que lance aqui? Então vou momentaneamente apagar aqui. Eu estarei lendo na NVI, tá? Mas depois, ao longo da mensagem, Edileuza, estarei lendo na NVT, tá bom? Essa leitura agora será na NVI e depois eu farei a leitura durante o sermão na NVT. Nos diz assim a palavra do Senhor. Consegue colocar aqui? NVI, Efésios capítulo 4, do verso 25 ao verso 32. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 25 ao verso 32. Nos diz assim a palavra, verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que você retenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe ou nenhuma palavra suja saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. Me perdoe, irmãos. Verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 31. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutualmente, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Deus de paz, Deus de infinita graça, Deus de eterna bondade, louvamos, ó Senhor, mais uma vez, e agradecemos pela Tua palavra lida. Pedimos assim, Senhor, a Tua orientação. Pedimos assim, ó Deus, a Tua iluminação, para que venhamos, Senhor, de fato, aplicar a Tua palavra em nossa vida e que venhamos, Senhor, praticá-la todos os dias. A Tua palavra se diz lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que sejamos então iluminados e que todos os dias, ó Deus, nós venhamos buscar a similaridade do Teu Filho amado Jesus. Essa é a nossa oração, ó Pai. Amém. Existe, meus irmãos, uma palavra muito comum no nosso vocabulário. Entretanto, essa palavra, a maioria dos cristãos não a compreendem. Essa palavra, ela tem um sentido geral, mas ela tem um sentido muito mais profundo, um sentido muito mais essencial. A palavra é conversão. Dentro de um contexto secular, conversão,
A gente pode aplicar isso na lei de trânsito, né, no nosso Código de Trânsito brasileiro. Quando você está dirigindo um automóvel, quando você está dirigindo uma motocicleta em um determinado sentido, e de repente você entende que você não pode mais seguir esse caminho, ou algo te chama a atenção, e você precisa voltar de onde você estava vindo, então você faz uma conversão. Você segue um caminho e de repente você para, dá meia volta e retorna no sentido contrário. Esse é o sentido secular dessa palavra. Mas quando nós aplicamos na vida do cristão, quando aplicamos isso dentro de uma ótica espiritual, é exatamente a nossa caminhada. Nós estamos caminhando em uma direção. Então nós somos despertados por Deus. Lembra daquilo que Jesus, conversando com Nicodemos, diz a ele assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas o homem que vive nos seus erros, o homem que vive em suas falhas, ele não consegue enxergá-la. Nós estamos mortos em nossos próprios pecados. O morto não sente o peso. Mas é necessário com que Deus o desperte, e ele então entende que ele precisa viver um processo de conversão. Na Bíblia, a palavra conversão, ela foi utilizada para traduzir o vocábulo metanoia. E metanoia tem um sentido de mudança essencial de pensamento. Mudança essencial de comportamento. Mudança essencial de caráter. Metanoia, a sua tradução literal é mudança essencial de pensamento. Mudança essencial de comportamento. Uma mudança essencial em nosso caráter. Então, quando nós colocamos tudo isso dentro do pacote, e a tradução utilizada para metanoia foi exatamente conversão, é exatamente vivermos um pensamento equivocado, executarmos comportamentos errados, um caráter completamente tortuoso. Nós então paramos e refletimos sobre a nossa condição e entendemos que nós precisamos dar meia volta. Porque esse caminho nos conduz a um distanciamento constante daquilo que é divino. Mais uma vez, as Escrituras nos diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final é o quê? O caminho de morte. Então é exatamente nessa hora em que nós paramos e refletimos: opa, eu preciso viver um processo de metanoia. Eu preciso viver um processo de conversão. Eu preciso mudar o meu pensamento. Eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso mudar o meu caráter. A lógica é que todos aqueles que foram alcançados por essa graça salvadora de Jesus, eles vivem esse processo de metanoia. Essa é a lógica. Ei, se você quer me seguir, mude o seu comportamento, mude o seu pensamento, mude o seu caráter. Negue-se a si mesmo. Deixe a tua cruz, ou melhor, carregue a tua cruz, né? E me siga. Então é exatamente essa a proposta apresentada por Jesus. É negarmos as nossas vontades, é negarmos os nossos desejos, é negarmos aquilo de fato que nos dá prazer, e um prazer equivocado, porque é um prazer que substitui aquilo que de fato é prazeroso em nossas vidas, que é estar próximo ao divino, estarmos próximos a Deus. A lógica, como eu havia dito, é que todos aqueles que foram alcançados por essa graça salvadora de Jesus, eles vivem um processo de metanoia.
Todos aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus, eles vivem uma mudança de pensamento. Eles vivem uma mudança de comportamento e mudança de caráter. Lembra quando eu falei aqui na oração, né? Eu citei isso, lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra. Davi cita isso no Salmo, e luz para o meu caminho. Nós somos iluminados, o nosso caminho é iluminado, e nós conseguimos ver aonde nós pisamos. Nós conseguimos refletir sobre os erros que nós cometemos. Nós conseguimos pensar sobre as falhas e as consequências que as nossas atitudes, elas geram. O príncipe deste século fez o quê? Cegou o quê? Eu não estou ouvindo. O príncipe deste século cegou o entendimento de quem? Para quê? Para não resplandecer a luz do Evangelho. O inimigo, Satanás, o diabo, aquele que vive no campo espiritual, ele faz questão de que você não acredite. Ele faz questão de que você não entenda. Ele faz questão de que você não compreenda. E ache que tudo é normal. Paulo então, queridos, segundo o texto que nós lemos, ele exortou a igreja de Éfeso a viverem uma mudança drástica de pensamento. Consequentemente, mudar o seu comportamento, se diferenciando daqueles que não estavam nem aí para Deus, se diferenciando daqueles que estavam afastados de Deus. É interessante que eu gosto muito de ver alguns vídeos na internet, e está na moda agora, vocês hão de concordar, um cristão contra 20 ateus. Já viram esses vídeos? Ontem eu estava vendo um ateu contra 20 cristãos. E os argumentos que são utilizados é que Deus não existe. A Bíblia foi escrita por mãos humanas. O príncipe deste século, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não seja resplandecida sobre a face dessas pessoas, para que eles não entendam, para que eles não compreendam. Paulo aqui, queridos, exortou a igreja para que ela vivesse uma mudança drástica no seu pensamento, no seu comportamento, para que eles pudessem mudar, se diferenciando daqueles que estavam distantes de Deus, passando a ter um caráter de Cristo estampado em suas vidas. É isso que nós precisamos ter. O caráter de Cristo estampado em nossas vidas. Como Paulo disse, olha, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. As minhas decisões agora são pautadas à luz das Escrituras. Os meus desejos, as minhas vontades, elas passam pelo crivo de Jesus. Vamos voltar aqui para o Sermão do Monte? Jesus dizendo, olha, lembra que os antigos disseram? Eu, porém, vos digo. Salmo 1, bem-aventurado o quê? O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem muita gente dizendo a você o que você deve fazer, da forma que você deve fazer, do jeito que você deve fazer, a hora que você deve fazer, a forma que você deve se comportar. Jesus diz assim, eu, porém, vos digo. O teu proceder, ele precisa estar à luz das Escrituras. É o seu desejo ser meu discípulo? A salvação depende disso. Eu, porém, te digo que as suas decisões, elas precisam estar debaixo da ótica de Jesus.
Precisamos ser diferentes, precisamos mudar o nosso comportamento. Nós somos prioridades de Deus, ou melhor, propriedades de Deus. Não somos prioridades. Me perdoem, nós somos propriedades de Deus. Sejamos então diferentes. O apóstolo Paulo nos traz aqui algumas verdades. Como é que eu me torno diferente? Como é que eu passo a viver esses ensinamentos? Eu preciso falar sempre a verdade. Acima de qualquer coisa. Eu não posso omitir. Eu não posso mentir. Verso 25. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois nós somos parte do mesmo corpo. Quer viver em comunhão? Quer viver em comunhão com o seu marido, com sua esposa? Quer viver em comunhão com o seu filho, com os seus pais? Quer viver em comunhão no seu... Fala a verdade. Tem um ditado que diz que mentira tem perna curta, né? Não existe nada que esteja em oculto que um dia não seja revelado. Um dos piores pecados que podem ser disseminados na vida do cristão é a mentira. Não é porque existiam níveis de pecado, irmãos, não. Mas é pela facilidade, é pela sutileza da forma que isso é praticado. Tem gente que mente por besteira. Tem gente que mente brincando. Tem gente que espera ansiosamente o 1º de abril. Para dizer, passou e você não viu. A Bíblia nos diz que a mentira, ela tem um pai. E ela diz que esse pai é Satanás. O diabo é o pai da mentira. Não existe níveis de pecado, mas a sutileza da mentira, ela está tão próxima, ela está tão acessível, que ela é muito e extremamente perigosa ao cristão. O cristão deve estar muito atento para que ele não caia nesse erro. Paulo então alerta a igreja contra a falsidade. Falsidade é mentira. Tem gente que, diante de algumas pessoas, se comportam em determinada forma. E depois ele muda o seu comportamento. Sabe quem é que cometeu esse erro? Paulo. Pedro. Pedro cometeu esse erro. Quando a gente vê, por exemplo, a gente vai ver esse texto um pouco mais à frente, salvo engano, Pedro estava numa igreja e ali estava se envolvendo com os irmãos que não eram judeus, mas de repente chega ali naquela igreja alguns irmãos que eram de Jerusalém. E Pedro imediatamente muda o seu comportamento. Isola, não se relaciona mais com aqueles que não eram judeus. Paulo então chama a atenção de Pedro na frente de todo mundo. Carta aos Gálatas está registrado isso. Paulo repreende na frente de todos, olha, esse não é um comportamento de um verdadeiro cristão. Tem cristão que evita se relacionar com algumas pessoas. Tem cristão que não quer amizade com homossexual. Como é que você vai ganhar? Como é que você vai falar de Jesus? Como é que você vai dar testemunho de vida? Será que realmente era esse exemplo que Jesus estava propondo para nós? O cristão deve estar muito atento para não cair nesses erros. Pessoas que se aproximam como amigos, como irmãos em Cristo, e às vezes com a intenção de tirar vantagem.
o coração está podre e se afogam nas suas próprias mentiras. Pessoas que querem tirar vantagem das outras. Isso não é um comportamento cristão. Precisamos rever esses conceitos. Gênesis, por exemplo, capítulo 37. José foi vendido pelos seus próprios irmãos, porque eles tinham ciúmes. E essa maldade, meus irmãos, ocorreu acompanhada de uma mentira. Contaram para o pai que José havia sido devorado por um leão, por uma fera. Mentira! Quantas mentiras nós dizemos todos os dias? Ainda que pequeninas, mas com resultados espirituais desastrosos. Provérbios capítulo 12, verso 22, nos diz: os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade trazem alegria. Colossenses capítulo 3, verso 9 e o verso 10, não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Como nos tornaremos semelhantes ao nosso Criador se nós praticamos a mentira? A grande questão aqui de Paulo falando aos Colossenses é: você aprende e você pratica. Você aprende e você aplica na sua vida. Aquilo que nós falamos aqui não é simplesmente para entrar em nossos ouvidos e sair pelo outro, ou massagear o nosso ego. Não, não é essa a intenção. Talvez, querido, se eu estivesse falando sobre bênçãos, se eu estivesse falando sobre prosperidade, esses bancos estivessem lotados. Mas não é essa a intenção. É que vivamos de fato uma mudança de pensamento, que vivamos de fato uma mudança de comportamento, que vivamos de fato uma mudança de caráter, metanoia, uma verdadeira conversão. Seja diferente. E a segunda coisa que Paulo vai nos dizer aqui, para que vivamos esse diferenciamento, é controlar a nossa ira. E aí eu quero trazer à memória a mensagem de hoje de manhã. Verso 26 e o verso 27. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Não cometam pecado ao permitir com que a ira controle vocês. Acalmem a ira antes do sol se pôr, pois ela cria oportunidades para o diabo. Lembram da mensagem de hoje pela manhã? Nós falamos sobre o que mesmo? Quem lembra? Ninguém lembra da mensagem de hoje de manhã? Misericórdia, Jesus. Vingança. Não sejamos reativos. Vivamos um autocontrole. Não permitamos com que a ira ela se eleve em nossas vidas, porque, consequentemente, nós iremos desejar a vingança. E a vingança só pertence a Deus. Paulo está aqui exortando a humanidade dos Efésios: irem-se, é comum, é normal, nós somos seres humanos. É comum, tá? Irar-se. Mas não pequem. Não ultrapassem o limiar, não ultrapassem o limite. É comum nós termos raiva de alguém. É comum nós nos irarmos com alguém. Ficarmos chateados com alguém, é comum. A Bíblia diz que Jesus entra no templo, quem lembra da história? E ele vê ali vários cambistas no templo do Senhor. Jesus então pega, ali um chicote e sai batendo nos bois que estavam
correndo e eles saem destruindo tudo. Jesus estava irado com aquilo que ele estava vendo. Mas há uma grande diferença entre o irar-se e o pecar. Enquanto esse sentimento não se materializar, não vai ser pecado. Mas se você transforma esse sentimento de ira em ação, em vingança, em retaliação, em justiça com as próprias mãos, certamente você tomará atitudes que você vai se arrepender. Mas se ele for alimentado, certamente você vai tomar atitudes graves, e isso vai ter consequências terríveis para a sua vida, tanto física quanto espiritual. Não permita com que o sol se ponha sobre a sua ira, ou seja, ei, respira aí, profundo. Tem um videozinho na internet de uma criança que está chorando, e a mãe diz assim, respira, 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 conta de 1 até 10, a criança começa... Está calminha? E ela diz, agora estou. A gente precisa viver isso. Entender que Cristo morreu por nós na cruz, e o sofrimento foi tremendo, foi imenso, ao ponto de que anula-se todos os nossos sentimentos, de ira, de raiva, de desejo de vingança e por aí à frente. Por isso, meus irmãos, é que Paulo disse que aquela igreja devia acalmar a ira. É por isso que a palavra de Deus diz hoje para você, acalme a sua ira. Não permita com que o sol se ponha, ou seja, não permita com que essa ira dure. Vai lá, resolve a sua situação. Ore a Deus, acalme teu coração, converse com a pessoa. Casais, não durmam brigados. Não alimente pensamentos perversos. Deus havia recebido a oferta de Abel, mas a oferta de Caim havia sido rejeitada. Eu citei também esse texto hoje pela manhã. Eu citei até errado, né? Eu citei, depois vieram me corrigir, pastor, o senhor citou Êxodo, mas é Gênesis, capítulo 4. E isso resultou na ira de Caim. Ele não controlou a sua ira e acabou matando o seu próprio irmão. Olha só o que é que nos diz Gênesis, capítulo 4, verso 6 e o verso 7, nos diz assim: por que você está tão furioso? Isso é Deus falando com Caim. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim: por que você está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlar você. Mas você é quem deve dominá-lo. E isso não acontece. Qual que é o resultado? Homicídio. Um irmão mata o outro. É isso que você quer para a sua vida? A morte de Abel foi o resultado da ira não controlada por Caim. Precisamos desenvolver o domínio próprio, e isso eu repito, porque nós falamos hoje pela manhã. Desenvolva o domínio próprio. Jesus nos ensinou a sermos mansos. Jesus nos ensinou a sermos pacificadores. Devemos ser o contrário daquilo que o mundo valoriza. O mundo valoriza o valente. O mundo valoriza o agressivo. O mundo valoriza aquele que adentra os locais e resolve os problemas. Jesus valoriza aquele que é pacificador. Ei, se você deseja vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sobre si a tua cruz e siga-me. Essa é a proposta apresentada por Jesus. Seja diferente. E o que é que Paulo então apresenta para a gente agora? Distancie-se da corrupção. Isso aqui também é algo que está muito latente na vida do cristão. Não só na vida do cristão,
mas na vida de todo ser humano. A corrupção está muito mais próxima do que o que nós imaginamos. As possibilidades de corrupção estão muito mais próximas do que aquilo que nós imaginamos. Verso 28, Efésios capítulo 4, verso 28. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as suas mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim, ajudar generosamente os necessitados. Ei, você cometia algo de errado, o seu comportamento era desvirtuoso, corrija. E corrija agora, enquanto é tempo. Você roubava, pare de roubar. Você matou alguém, arrependa-se. Você cometeu falhas. Você permitiu com que o pecado que habita dentro de você, aflore, e isso trouxe consequências ruins, tanto para a sua vida, quanto para a vida de outras pessoas. Arrependa-se e viva um processo de metanoia, conversão, mudança de comportamento, pensamento, atitudes e caráter. É exatamente isso que Jesus está dizendo para nós. Essa é a proposta apresentada por Cristo. Ainda que Paulo usasse a expressão, ou melhor, usasse a expressão roubar, levando em consideração a natureza corrompida que nós temos, a corrupção tem um sentido muito mais profundo. A gente fala muito dos políticos, né? Os políticos são frutos da mesma sociedade que nós vivemos. A gente fala muito dos milhões que os políticos roubam, mas a gente não fala da caneta que a gente pega no trabalho e leva para casa. A gente não fala da caixinha de clipe que a gente pega no trabalho e leva para casa. A gente não fala do download de canções, se bem que hoje nem se faz mais isso, né? Mas do download de canções, no meu tempo era CD pirata. Hoje não tem mais isso, né? Mas tem gente que faz downloads e sabe que é errado. Porque existe ali a lei que protege o autor e ele não recebe nada por isso. Isso é roubo. Quantas vezes entramos no quintal do vizinho para pegar goiaba? A gente acha que isso é brincadeira. Mas isso é fruto de corrupção. Falamos dos políticos que roubam milhões, mas devemos observar que nós somos criados da mesma matéria-prima que eles foram criados, e muitos de nós não faz o mesmo porque nós não temos oportunidade. Porque no dia que tivermos a oportunidade, fazemos as mesmas coisas. Cito mais uma vez Tiago: converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Certa vez, já como pastor dessa igreja, eu recebi um download, eu recebi uma mensagem, e eu fiz o download dessa mensagem, e ali tinha muitos livros em PDF. E aí, eu enviei esses livros para um irmão da nossa igreja. E de uma forma muito sutil eu fui repreendido. Esse irmão disse assim: pastor, esses livros são caros. Quem te enviou pagou por eles? E eu disse: não sei. Eu faço parte de um grupo de leitura, né? Eu recebo, eu envio. E quando aquele irmão disse isso, imediatamente eu senti o peso da responsabilidade
e eu apaguei todos os livros do meu celular. Hoje em dia, há aparelhos de canais de TV que muitas vezes não são legalizados, e a gente tem isso em nossas casas. Isso não deixa de ser um ato de corrupção, meus irmãos. Termos de uma forma fácil aquilo que não nos pertence, aquilo que nós não pagamos de fato para usufruirmos. Isaías capítulo 61, verso 8. Pois eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e a maldade. Recompensarei meu povo fiel e farei com ele uma aliança permanente. Deus é aquele que odeia a corrupção. No passado, a honestidade era a marca do cristão. Hoje a gente precisa rever essa característica. Fulano é crente? Tem credibilidade. Hoje em dia, infelizmente, não é a nossa realidade. Precisamos, de fato, ser pessoas diferentes. E como é que a gente faz isso? Paulo, mais uma vez, chama a atenção da igreja de Éfeso. Ele diz: controle o seu vocabulário. Fique atento às palavras que você diz. Verso 29 e o verso 30. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará, como sua propriedade. Meus irmãos, o que tem de crente com boca suja? E aí a gente fica se perguntando, será que Jesus ele se comportaria dessa forma? Será que Jesus usaria esse vocabulário? Eu estava numa reunião recentemente, e uma das pessoas que ali estavam, disse que estavam num projeto de evangelização. Eu acho que eu contei isso aqui na igreja. E aí, ele estava falando e pregando ali para aqueles jovens, mais de 50 jovens, e os jovens não estavam nem aí para aquilo que ele estava dizendo. Até o momento em que ele soltou um palavrão na frente de todo mundo. E o escândalo foi tanto que eles se calaram para ouvir. E o sujeito ainda disse assim: agora eu entendi, vou usar o linguajar deles para pregar o evangelho. Ou seja, linguagem torpe. É esse o preço que se paga? Evitem o linguajar sujo e insultante. Jesus, em momento algum, ele se comportou dessa forma. Evite palavrões. O crente, ele não deve falar palavrão. Retire isso do seu vocabulário. Não flui da mesma fonte louvor a Deus e palavras sujas. Os seus lábios são fontes de louvor a Deus. E você tem sujado essas fontes. Você tem contaminado essas fontes. Da fonte que flui louvor a Deus não deve sair nada sujo. Profeta Isaías, quando foi chamado por Deus em seu ministério, Isaías capítulo 6, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, eu não tenho a capacidade de sobreviver na presença de Deus, porque os meus lábios são sujos. O profeta Isaías disse isso. E o texto nos diz que o anjo do Senhor, ele pegou uma brasa viva do altar de Deus e purificou os lábios do profeta Isaías. Existem palavras, meus irmãos, que não nos cabe dizer. Essas ações entristecem o Espírito Santo de Deus, que investiu em cada um de nós, por meio do sangue de Cristo Jesus, que purificou os nossos pecados. E o que é que nós temos feito com esse benefício, o qual Deus tem nos dado? Colossenses capítulo 3, verso 6 e o verso 8. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês
costumavam a praticá-los, quando a sua vida ainda era vazia, parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não é mais o momento de nos comportarmos desta forma, mas é o momento de vivermos a metanoia, a mudança de pensamento, a mudança de comportamento, a mudança de caráter. Devemos entender que aquele que é alcançado pela graça, que aquele que é alcançado pela misericórdia salvadora de Jesus, ele se torna propriedade de Jesus. E como propriedade de Jesus, precisamos viver de uma forma diferente. Precisamos dar exemplo para os nossos filhos. Precisamos dar exemplo para aqueles que não são cristãos. Eu retomo a palavra de Paulo: não sou mais eu que vivo. Não é mais a minha vontade. Não vale mais os meus desejos. Mas é Cristo que vive em mim. Precisamos nos santificar, tomando atitudes diferentes. Vivendo de uma forma diferente. Diferente de quando nós não conhecíamos a Jesus. Diferente de quando nós não tínhamos em nossa vida o Espírito Santo de Deus. Permita que esta palavra hoje corrija a sua vida. Deus falou ao meu coração. Deus me trata por meio da palavra. Permita com que Deus te trate por meio da palavra, por meio das Escrituras. Permita com que Deus, por meio das Escrituras, corrija, que o Espírito Santo te molde, que o Espírito Santo transforme o seu caráter. Para encerrar essa mensagem, eu quero citar mais uma vez o verso 31 e o verso 32. Livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns para com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Agora deixa eu chamar a sua atenção. O perdão de Deus, ele é condicional ao seu arrependimento. Não existe perdão se não houver arrependimento. Não existe transformação se nós não nos arrependermos das nossas falhas. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos nessa noite. Deus de paz, de infinita graça, de eterna bondade, poderoso Senhor Deus, que fez os céus, que fez a terra. Agradecemos ao Senhor nessa noite, Pai, por esta mensagem. Deus, talvez, ou a tua igreja, ou alguém, Senhor, esperava algo completamente diferente. Mas como foi dito, Senhor, no início da mensagem, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira cristandade, o verdadeiro evangelho, ele não propõe para nós aquilo que muitas vezes nós encontramos lá fora. Uma mensagem triunfante, uma mensagem de prosperidade, uma mensagem que massageia o ego humano, uma mensagem, ó Deus, que encheria todos os bancos e abarrotaria os quatro cantos deste templo. Mas não é, Senhor, essa a proposta. A proposta, Deus, é vivermos o verdadeiro evangelho. O evangelho que põe o dedo em nossas feridas. O evangelho que nos exige uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter. Que nos exige vivermos a metanoia, a conversão. Um evangelho, Senhor, que nos exige, ó Deus, olharmos para Jesus e nos espelharmos nele.
a buscarmos, Senhor, a melhoria contínua, a analisarmos, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, todos os dias, a fazermos, ó Deus, um balanço da nossa vida e entendermos aonde precisamos melhorar, a nos arrepender, Senhor, dos nossos erros, dobrarmos os nossos joelhos diante da Tua presença e dizer: Senhor, eu necessito de Ti. Senhor, eu preciso da Tua presença em minha vida. Senhor, eu preciso da Tua salvação, ó Pai. Senhor, eu entendo a minha condição e quero viver esse processo de conversão, esse processo de metanoia, esse processo de mudança de mente, mudança de vida, mudança de ótica. Que o Teu Espírito Santo, Deus, opere em nosso meio, trabalhe em nossos corações, mude, Senhor, o nosso pensamento, abra os nossos olhos, ilumine os nossos caminhos, para que possamos, ó Deus, ver a realidade, para que, ó Deus, as escamas que muitas vezes nos cegam e não nos permite, Senhor, perceber o peso dos nossos erros e o distanciamento que temos vivido a cada dia do Senhor nos prejudica, e que somente por meio de Jesus é que nós podemos, ó Deus, nos aproximar mais uma vez do Pai. Em Cristo Jesus, Senhor, nós pedimos, ó Deus, a Tua presença em nossas vidas. Abrimos, ó Deus, os nossos corações nessa hora e suplicamos, ó Deus, o Teu operar. Suplicamos, ó Deus, o Teu trabalhar. Suplicamos, Senhor, a Tua transformação. Suplicamos, ó Deus, o incômodo diário e contínuo do Teu Espírito em nossas vidas, para que sejamos, ó Deus, desafiados, para que sejamos, ó Deus, interpelados, para que sejamos, ó Deus, impelidos a buscarmos, ó Deus, a santidade, a buscarmos, Senhor, a santificação, a buscarmos, Senhor, a proximidade e a similaridade com o Teu Filho amado Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite. Nós não somos merecedores de nada, Senhor, mas somos gratos pela Tua graça, Senhor, pelo Teu favor, o qual nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor nos concede de abrir, Deus, nesta noite as portas dos céus, para que tenhamos, Senhor, os nossos nomes escritos no livro da vida. Em Cristo Jesus, essa é a nossa oração, ó Pai. Amém, Senhor.